amanhecer, de clamar a ele durante a noite. De noite me lembro do teu nome, ó Eterno, e guardo a tua lei. Salmos 119, 55. A vigilância espiritual não é estado passivo, mas uma decisão diária de permanecer firme na fé. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Benezalônicas 4:6. Deus chama seu povo a despertar, a não cair na complacência, em uma rotina vazia, na indiferença espiritual, a não se acostumar com uma vida de fé superficial. A mensagem de Jesus permanece válida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. A questão não é apenas se alguém adormeceu na oração, mas se seu coração começou a se apagar sem que ele percebesse. As Escrituras mostram que há despertar espiritual para aqueles que reconhecem seu estado e decidem mudar. Em Apocalipse, Jesus falou à igreja de Sardes com um aviso e uma promessa. Tens fama de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e fortalece o que resta, que está prestes a morrer. Apocalipse 3, 1, 2. Mas também acrescentou: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, 5. É tempo de vigiar, de despertar na oração, de fortalecer a relação com Deus, de manter a lâmpada do Espírito acesa. Porque quando Ele chamar, quando chegar o momento decisivo, apenas os que estiverem acordados estarão prontos. O sono nos momentos de oração não é apenas uma questão física, é uma manifestação de uma batalha espiritual que muitas vezes passa despercebida. Desde o início, a humanidade está no meio de um conflito que vai além do que os olhos podem ver. A luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, contra forças espirituais de maldade que buscam enfraquecer a conexão com Deus. A distração, a fadiga repentina, a mente que vagueia, tudo isso faz parte de uma estratégia para impedir que a oração seja eficaz. No deserto, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, o povo, em sua impaciência, se desviou. Em vez de esperar e buscar o Senhor, eles construíram um bezerro de ouro e se entregaram à idolatria. A ausência de Moisés não foi apenas um tempo sem liderança visível. Foi uma provação para o coração do povo. Isso revelou sua tendência à complacência, a buscar soluções imediatas, a depender do que é tangível em vez de confiar no eterno. Da mesma forma, adormecer espiritualmente em momento-chave é algo que muitos experimentam ao orar. O inimigo nem sempre se apresenta com uma ameaça evidente. Às vezes, tudo o que ele precisa é semear a distração, provocar uma fadiga inexplicável, dispersar os pensamentos. Jesus explicou que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele faz isso sutilmente, enfraquecendo a vida de oração, interrompendo a comunhão com o Pai. Se a oração é o elo que une o céu à terra, qualquer interferência é ataque direto contra a relação com Deus. Em Efésios, Paulo falou da armadura espiritual, mencionando a oração como uma arma fundamental. Não é ato ritual, não é uma obrigação vazia, é um campo de batalha onde se decide o destino da alma. No jardim de Getsemane, os discípulos não viam a gravidade da situação. Jesus os chamou a vigiar, mas a fadiga os derrubou. Quando acordaram, a traição já estava em andamento. Pedro, que poucas horas antes proclamará que nunca negaria seu mestre, acabou fazendo isso 3 vezes. Ele não entendeu que o sono que precedeu a provação era um aviso. Quando ele deveria estar se fortalecendo na oração, descansou. Quando deveria estar vigilante, baixou a guarda. Sua queda não começou quando foi apontado no pátio do sumo sacerdote, mas no momento em que escolheu dormir em vez de vigiar. A Bíblia mostra que, quando o povo de Deus deixa de ser vigilante, o inimigo encontra uma oportunidade. Na era dos juízes, Israel passava por ciclos repetitivos de pecado, opressão e restauração. Eles caíam na idolatria, sofriam as consequências, clamavam a Deus e eram libertados. Mas com o tempo, adormeciam espiritualmente novamente, e o ciclo recomeçava. A falta de oração e vigilância os levava sempre ao mesmo ponto. Quando Jesus ensinou sobre o ladrão que vem à noite, ele não falava apenas de eventos futuros, mas de uma atitude do coração. Se alguém soubesse a hora exata em que ladrão viria à sua casa, estaria preparado. Mas o inimigo não anuncia sua chegada. Ele ataca nos momentos de desatenção, quando a vigilância diminuiu. É por isso que as Escrituras são claras em seu chamado a permanecer sóbrio e alerta.
O sono que surge na oração não é uma simples fadiga, é sinal. Pode revelar uma resistência interior, uma desconexão, uma área da vida que precisa ser fortalecida. Se o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a solução não é ceder à fraqueza, mas fortalecer o espírito. No deserto, quando os israelitas lutavam contra Amaleque, Moisés subiu ao monte para interceder. Enquanto mantinha as mãos erguidas, o povo prevalecia. Mas quando se cansava e as abaixava, o inimigo avançava. A vitória não dependia apenas da batalha no vale, mas da intercessão no topo. Cada vez que a oração cessava, a derrota se aproximava. Na época de Neemias, quando os exilados voltaram para reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentaram oposição. Seus inimigos tentaram deter a obra de várias maneiras: intimidação, desânimo, ataques em momentos de vulnerabilidade. Mas Neemias estabeleceu um sistema de vigilância. Enquanto alguns construíam, outros montavam guarda. Eles nunca baixavam a vigilância. Cada trabalhador tinha uma mão na ferramenta e outra na espada. Eles entenderam que a restauração não exigia apenas esforço físico, mas também vigilância constante. Da mesma forma que na época de Neemias, o inimigo busca atacar quando o muro da oração está enfraquecido. A fadiga, a distração, a falta de atenção na busca por Deus, tudo isso abre brechas que podem ser exploradas. Mas quando a oração é mantida, quando o espírito é fortalecido, a proteção permanece. Jesus ensinou que há tipo de batalha que só se vence com oração e jejum. As boas intenções não bastam. Reconhecer a necessidade de Deus não é suficiente. É preciso uma determinação ativa, uma entrega total. Daniel orou e jejuou por 21 dias antes de receber uma resposta. Desde o primeiro dia, sua oração foi ouvida, mas houve resistência no mundo espiritual. Se ele tivesse parado de interceder, não teria visto a vitória. A constância na oração é o que mantém o crente espiritualmente acordado. Na parábola do juiz injusto e da viúva persistente, Jesus ensinou a necessidade de orar sempre e não desanimar. A mulher não obteve justiça porque o juiz era compassivo, mas porque não parou de insistir. Se uma viúva conseguiu o que precisava por sua perseverança, quanto mais aqueles que clamam a Deus dia e noite. O inimigo sabe que crente que ora com perseverança é perigoso para seus planos. Por isso, ele busca maneiras de interromper a oração com fadiga, distrações, pensamentos que desviam a atenção. Mas a Bíblia ensina que a resistência na oração dá frutos. Jesus contou a história de um amigo que chegou à meia-noite para pedir pão. No início, o dono da casa não queria se levantar, mas por causa da insistência, acabou cedendo. O ensino é claro. Uma oração persistente abre portas. Na época de Elias, a nação de Israel havia se desviado, adorando falsos deuses. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Enquanto eles gritavam e se cortavam na esperança de uma resposta de suas ídolas, Elias fez uma simples oração sincera. Responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo saiba que tu, Eterno, és Deus. Reis 18:37. E o fogo desceu do céu. A diferença entre aqueles que veem a manifestação de Deus e os que não veem está na oração. Não é uma questão de emoção nem de quantidade de palavras, mas de comunhão real com o Pai. A oração não é monólogo, mas um diálogo. Quando ela se torna uma rotina vazia, o espírito se apaga. Mas quando é compreendida como um canal de comunicação vivo com Deus, tudo muda. As Escrituras falam de aqueles que têm a aparência de piedade, mas negam seu poder. Estar fisicamente presente na oração, mas espiritualmente ausente. Pronunciar palavras sem estar verdadeiramente conectado a Deus. Jesus advertiu contra aqueles que oram repetindo frases sem sentido, acreditando que serão ouvidos por causa da abundância de palavras. Mas ele também disse que o Pai conhece as necessidades mesmo que sejam expressas. Adormecer na oração pode ser sinal de que a conexão com Deus precisa ser reavivada. Não é apenas o corpo que precisa acordar, mas a alma. Assim como Ezequiel profetizou sobre os ossos secos e eles voltaram à vida, o espírito pode ser reanimado novamente. A oração não é uma obrigação, é um privilégio. O acesso direto à presença de Deus, a arma mais poderosa contra o inimigo, a chave para permanecer firme nos tempos de provação. O chamado das Escrituras é claro. Desperte, vigie, permaneça em oração, não apenas nos momentos de crise, mas como um estilo de vida. Aqueles que buscam Deus de todo o coração o encontram. Aqueles que permanecem em sua presença são fortalecidos, pois os que esperam no Eterno renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Isaías 40:31. O sono na oração é um mistério que vai além da fadiga física. É uma barreira sutil, mas real, que pode impedir a comunhão com Deus nos momentos mais importantes. No entanto, na Bíblia, há muitos exemplos em que Deus falou através do sono, revelando mensagens, avisos e planos divinos. A diferença entre sono que entorpece o espírito e sono que é uma ferramenta de Deus está na disposição do coração. Não é a mesma coisa adormecer na oração por negligência ou receber sonho revelador que Deus usa para comunicar sua vontade. Na história de José, filho de Jacó, Deus usou sonhos para lhe mostrar o futuro. Não foi coincidência que suas visões foram a chave para salvar o Egito e sua própria família. Deus lhe falava no sono, porque havia nele espírito atento, uma conexão com o divino que lhe permitia receber direção. O mesmo aconteceu com Daniel, que não apenas interpretou, mas também recebeu revelações diretas de Deus durante o sono. O sono nem sempre é sinônimo de distração ou fraqueza espiritual. Há momentos em que Deus permite que uma pessoa entre em estado de repouso profundo para revelar algo que ela não poderia receber de outra forma. Quando Salomão foi visitado por Deus em sonho, ele não estava em estado de indiferença, mas em uma disposição de busca e entrega. Seu coração estava alinhado com a vontade de Deus, e por isso ele recebeu sabedoria. Por outro lado, quando os discípulos adormeceram em Getsemane, não receberam nenhuma revelação. Seu sono não foi um canal de comunicação divina, mas um sinal de desconexão em um momento crucial. Há uma grande diferença entre aqueles a quem Deus fala no sono e aqueles que são vencidos por ele. Na parábola do semeador, Jesus falou das sementes que caíram em diferentes tipos de solo. Algumas foram devoradas pelos pássaros, outras secaram por falta de raiz, outras ainda foram sufocadas pelos espinhos. Mas a semente que caiu em boa terra deu fruto. O sono que vem de Deus cai em solo preparado, em coração pronto para receber. Já o sono que entorpece o espírito cai em solo negligenciado, em coração que não está atento à voz de Deus. O livro de Jó descreve como Deus fala de muitas maneiras, até mesmo em sonhos, para afastar o homem do perigo e alertá-lo sobre o que está por vir. Mas nem todos os sonhos têm origem divina. Há sonhos que são produto da fadiga, da inquietação do coração, da ansiedade do espírito. O rei Nabucodonosor teve sonhos que o perturbaram, mas ele não tinha a capacidade de interpretá-los até que Deus usou Daniel para lhe dar o significado. A diferença entre os sonhos que vêm de Deus e os que são mera distração está no impacto que tem sobre o espírito. Os sonhos de Deus trazem direção, clareza e propósito. Os que são simples distrações deixam vazio, confusão e esquecimento. No Novo Testamento, Deus avisou José, o marido de Maria, em sonhos. Primeiro, revelou-lhe que o filho no ventre de Maria fora concebido pelo Espírito Santo. Depois, ordenou-lhe que fugisse para o Egito para salvar Jesus da ira de Herodes. Se José não estivesse em sintonia com Deus, se seu coração estivesse distraído, ele teria ignorado esses avisos. Não foi o sono em si que fez a diferença, mas sua disposição para receber e obedecer. O inimigo também pode explorar os sonhos para semear medo, confusão ou engano. Em Jeremias, Deus adverte contra falsos profetas que afirmam ter sonhos, mas não receberam nada dele. Eles usam suas visões para manipular, desviar o povo, justificar suas próprias ideias, em vez de proclamar a verdade. Nem tudo que é sonhado é sinal de Deus. E é por isso que é necessário discernir. A Bíblia ensina que tudo deve ser provado, que não se deve aceitar qualquer espírito sem examinar se realmente vem de Deus. No livro de Atos, Pedro citou a profecia de Joel, onde Deus promete que nos últimos dias derramará seu espírito, e os jovens terão visões, os anciãos sonharão sonhos. Mas esses sonhos não seriam produto de fadiga ou distração, seriam a prova da manifestação do espírito. Por outro lado, a carta aos Efésios exorta os crentes a despertarem do sono, a viverem como filhos da luz, a não caírem na letargia espiritual que impede de discernir os tempos. A questão não é se Deus pode falar nos sonhos, mas se o coração está pronto para ouvir sua voz. A diferença entre sonho divino e